Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queridos, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento. Quero também louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando nesse momento. Nós vamos continuar a nossa caminhada aqui na nossa EBD, estudando o livro de Efésios. Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando o mesmo se encontrava em prisão. Temos outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu nessa mesma situação de prisioneiro por causa do Evangelho, como a carta de Filemon, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta aos Efésios, que nós estamos estudando com o tema central da nossa revista, A Igreja Eleita. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a lição de número 7, que traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É um tema muito importante, que merece a nossa apreciação, que merece a nossa atenção, porque através desse assunto nós vamos ter um entendimento melhor acerca da nossa fé cristã. A reconciliação com Deus é um dos elementos da salvação. A palavra salvação é uma palavra inclusa, como se fosse um pacote. Imagine um pacote, dentro desse pacote alguns elementos, e dentre esses elementos o assunto da reconciliação com Deus. Quais seriam os outros elementos? Nós poderíamos citar aqui o chamado, a predestinação, a adoção, a eleição, a regeneração, a santificação, a justificação. Poderíamos falar sobre a fé, poderíamos falar sobre o arrependimento, a conversão e também sobre a reconciliação com Deus. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios capítulo 2, o versículo de número 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, aqui está se referindo aos judeus e aos gentios, e ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Quando tratamos sobre a reconciliação com Deus, nós tratamos esse assunto em dois aspectos principais. Nós falamos da reconciliação com Deus no nosso relacionamento próprio com Deus, que é o nosso relacionamento na vertical, e falamos do assunto da reconciliação com Deus no nosso relacionamento na horizontal, que é a relação que temos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Uma vez que esses dois tipos de relacionamentos, eles estão profundamente interligados. Não temos, por exemplo, como dizer que servimos a Deus desvinculados dos relacionamentos humanos. A nossa introdução, o comentarista faz uma retrospectiva sobre a aula anterior, quando ele trata sobre o antigo quadro desolador acerca dos gentios. Ele trabalha também com a ideia de que alguma coisa alterou essa situação dramática dos gentios, e essa explicação dessa mudança e dessa alteração repousa sobre a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então havia um cenário negativo, deplorável dos gentios, mas alguma coisa mudou, e nessa mudança se atribui a obra de Cristo, a obra da cruz de Cristo, e nós vamos nesta lição, nesta presente lição, estudar os desdobramentos dessa mudança. Quando nós tratamos acerca da reconciliação com Deus, é bom entender que nós estamos tratando de um assunto que é matéria da graça de Deus. A reconciliação é uma obra da graça de Deus, de que o homem estava perdido
e que foi achado por Deus. É uma ação unilateral de Deus. Não existe mérito humano na ação da reconciliação com Deus. É uma situação monégica, onde só Deus trabalhou. Uma situação sinérgica é quando duas ou mais pessoas trabalham, mas o projeto da salvação, o projeto de alcançar o homem, é um projeto monégico, é uma ação unilateral de Deus, quando Ele assume a nossa ofensa, a ofensa do nosso pecado, lança sobre a obra da cruz, quando Cristo levou sobre si todas as nossas ofensas e todos os nossos pecados, e a partir daí o Senhor se reconcilia conosco através de Cristo Jesus. Portanto, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Agora, qual a nossa condição humana antes da obra da cruz? Queridos, todos nós éramos considerados inimigos da cruz. Deus fez o homem no jardim do Éden, ele e a sua esposa Eva, e Deus deu uma ordem para o homem, dizendo: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus falou isso aqui para o homem. Existe até uma questão curiosa aqui nesse texto, porque quando Deus falou essas palavras para Adão, Eva ainda não tinha sido criada. Ela foi criada nos versículos seguintes do texto. Então, Eva não ouviu essas palavras da boca de Deus. Ela ouviu essas palavras da boca de Adão. Tanto é que o apóstolo Paulo vai tratar esse assunto dizendo o seguinte, que Eva foi enganada pela serpente, enquanto que Adão pecou de forma deliberada. Quando Deus vai procurar o homem, Deus não procura a mulher, Deus procura o homem. Adão, onde tu estás? Mas isso aqui é um outro assunto. O fato é que todos nós caímos da graça de Deus, nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado, e o homem se tornou um ser irreconciliável. Não há meios humanos para o homem se aproximar de Deus. Jesus mesmo falou em São João capítulo 14 que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro tópico fala: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A Bíblia trata de dois povos. Deus trata o mundo em dois povos, gentios e judeus. E segundo a Bíblia, havia um litígio em relação a esses dois povos. E uma das razões desta inimizade, desse litígio, era o exclusivismo judaico, porque eles possuíam uma religião exclusivista, só para eles. Inclusive, havia uma parede no templo que separava os gentios dos judeus, porque esses não tinham acesso aos rituais judaicos. Quando Cristo veio trazendo a palavra do Evangelho, ele falou sobre a parábola dos odres novos e os odres velhos, dizendo que não se poderia colocar vinho novo em odres velhos. O odres era um recipiente feito de pele de animais, era colocado vinho ali, e o vinho novo passava por um processo de fermentação, e nesse processo de fermentação dilatava o odre. Sendo o odre velho, não tendo mais para onde se dilatar, o que acontecia? Ele trincava, e ao trincar havia o desperdício do vinho e a perda do odre. Então o Senhor disse: olha, o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. O Senhor estava falando da mensagem do Evangelho, que o Evangelho não poderia ser
condicionado àquela estrutura religiosa, aquela estrutura de leis, de costumes, de rituais, porque a palavra do Evangelho ela traz expansão, ela abrange todas as pessoas. Então não poderia ser o Evangelho condicionado ao judaísmo por causa justamente do exclusivismo judaico. E havia essa barreira, que era uma barreira literal, como também uma barreira espiritual. Mas a Bíblia diz, o apóstolo falando, que pela cruz o Senhor fez com que a reconciliação entre os ambos povos e tornando esses povos em apenas um só corpo, em apenas uma humanidade, matando com elas as inimizades. Conta a história de um jovem que foi morto, foi assassinado nos Estados Unidos. Era um grupo de jovens e de lutadores que eles lutavam com um tipo de correntes, e naquela luta um jovem foi morto, prenderam o assassino, ele foi condenado, e na prisão a mãe do jovem assassinado o visitava 2, 3 vezes por semana. Ela visitava o assassino do seu filho. O tempo passou, muito tempo depois, em função do cumprimento da pena, aquele jovem saiu da prisão. E aquela mulher disse: olha, agora você vai morar em minha casa, você vai ser o filho que eu perdi. Você vai ser a substituição do meu filho. E o tempo se passou, aquele jovem casou com uma moça, teve filhos, e os seus filhos chamavam aquela mulher de vó. Isso foi contado pela equipe do pastor Billy Graham. Então entenda que esse tema tão importante, que é a reconciliação com Deus, que é a graça de Deus, não é um tema humano, não é um tema de caráter humano, é um tema divino. A graça de Deus é algo divino, não é algo natural. Nós não merecíamos absolutamente nada, porque estávamos numa condição de inimizade profunda com Deus, desligados de Deus, afastados dos nossos relacionamentos interpessoais, porque tínhamos inimizades. Mas o Senhor fez uma obra, o Senhor nos deu um projeto de nos reconciliar com Ele e de termos uma vida melhor nos nossos relacionamentos. Então, o comentarista ele vai falar sobre a derrubada dessa parede da separação. Ele fala sobre o conceito da lei, dos mandamentos, quando ele cita a visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica era dividida em 3 partes: a moral, a cerimonial e a lei civil. Então essas eram as 3 esferas de uma mesma lei. E a Bíblia diz que houve a revogação da lei dos mandamentos. O Senhor cumpriu todas elas, e essas leis elas foram cumpridas no Senhor, de modo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo citando lá em Romanos, que o fim da lei é Cristo. Aí surge uma pergunta: então não tem mais lei? Não tem o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás? Então, se Cristo é o fim da lei, essas leis acabaram? O sentido é o seguinte: ora, se Cristo é o fim da lei, e se a pessoa tem Cristo em sua vida, ela não vai precisar, por exemplo, de uma lei que trata sobre ofensa racial, uma lei que trata sobre racismo, sobre discriminação, porque o Cristo que está dentro dela, através desse amor reconciliador, desse amor agregador, fará com que ela aceite as diferenças, independente da raça, independente da cor. Nós vamos aceitar a todos pela obra da cruz, uma vez que Cristo morreu por todos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo citando aqui em Efésios, de uma só humanidade, de um só povo, de uma só família, por causa da obra da cruz. Então o fim da lei é Cristo, pelo fato de que Cristo em mim, Cristo em nós,
fará com que nós venhamos cumprir a lei. Então eu não preciso mais de um mandamento que diga isso, que diga aquilo, porque a consciência que Cristo me dá fará com que eu tenha um relacionamento com Deus e, como consequência, um relacionamento melhor com os nossos irmãos. O comentarista fala sobre a paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem, que é o segundo tópico. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então essa paz não é uma paz humana, essa paz ela é uma paz divina. Como eu já falei para vocês, que a obra que Cristo fez no processo da reconciliação é uma obra que não depende do mérito humano, da capacidade humana, pelo fato de que o homem não tem condições de se aproximar de Deus pelos seus próprios meios, pelos seus próprios atos. O homem está impossibilitado. Então, em função dessa impossibilidade, é que surgiu a obra da cruz. Cristo morreu em nosso lugar, nós vamos falar isso lá na frente. Cristo morreu em nosso lugar, nos reconciliando uns com os outros. E o resultado desta reconciliação é a paz com Deus, que é a mesma paz da justificação. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos dívidas, nós não temos o peso da morte sobre nós, nós não temos o peso da lei sobre nós. Nós temos paz, porque esta paz ela vem de Deus para os nossos corações, transformando todos nós em uma nova humanidade. O comentarista fala sobre o conceito bíblico da paz que vem do Senhor. Cristo é a nossa paz, é o motivo da nossa paz, e a nova humanidade foi formada pela paz em Cristo Jesus. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, não foi algo humano. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade que é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja eleita, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Então não é mais o peso da lei, não é mais o peso da religião, e nós precisamos observar que a religião não combina com o Evangelho e nem o Evangelho combina com a religião, porque a religião é o esforço humano para se aproximar de Deus, enquanto que o Evangelho é a ação de Deus em busca do ser humano. Isso aí é totalmente diferente. Então uma coisa não combina com a outra. Na verdade, a religião, através dos seus méritos, ofende a graça. E a graça, pela bondade de Deus, também ofende o mérito. Porque se você bater no peito e dizer assim, foi eu que conquistei, foi eu que consegui, isso aí não é Evangelho. O Evangelho é a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu tenho que dizer, eu não merecia, eu não tinha condições, eu era um ser totalmente irreconciliável com Deus. Eu não poderia me aproximar de Deus através das minhas obras, dos meus esforços humanos. Eu precisava de algo muito maior do que isso. Então veio a graça de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, porque o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito nessa questão, principalmente no livro de Gálatas, em que os irmãos estavam submetidos a uma visão
e algum conceito relacionado à lei judaica. Ela, como todas as outras leis e todas as religiões, ela buscava de alguma forma levar o homem a uma condição de aceitação diante de Deus. Mas o Evangelho traz uma nova perspectiva, é Deus nos procurando, é Deus nos aceitando da forma como somos. Então, quando alguém diz assim, a salvação é pela graça, mas o quê? A gente precisa tomar muito cuidado com esse mais, porque esse mais pode esvaziar a graça de Deus na minha vida. Então, a ação da graça de Deus é uma ação 100% na minha vida, nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ele disse, olha, trabalhei mais que todos eles. Aí ele põe uma vírgula, todavia, não eu, mas a graça que está em mim. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós, porque a cruz era um instrumento de maldição. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Cristo passou por esse processo de humilhação e de maldição em nosso lugar. Cristo fez isso em função da obra de Deus que antecede a própria existência humana, uma vez que o plano da salvação antecede até a própria criação. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus já sabia, e esse projeto Deus já tinha na sua mente. Tanto é que a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Cristo se fez maldição por nós. Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. A ação vicária de Cristo, essa palavra vicário quer dizer substituto, ele morreu em nosso lugar, ele foi expiação pelo nosso pecado, é apenas um lado da moeda da crucificação de Cristo. Nós pregamos muito sobre a ideia de que Cristo morreu em nosso lugar, essa é a ação vicária de Deus, de Cristo, ele morreu no nosso lugar, de fato. Mas nós precisamos falar também do outro lado, que é o lado da inclusão. Cristo morreu no nosso lugar, ele foi substituído, como cordeiro em nosso lugar, mas existe a inclusão, nós fomos inclusos nele, na sua morte, para morrermos juntamente com ele. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 32, sabendo isto, mas eu quando for levantado da terra, Jesus falando, mas eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando da condição de morte que ele ia passar, que era a morte da cruz. Quando ele fosse levantado ali no madeiro, ele iria atrair todos a ele. Mas por que esta atração? Por que o Senhor nos atraiu no seu corpo? E a Bíblia dá a seguinte explicação. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o Senhor nos incluiu para morrermos juntamente com ele naquela cruz, para morrer o nosso velho homem juntamente com a sua crucificação. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 6, que ele nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então entenda o seguinte: Ele nos atraiu no seu corpo, nós fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem morreu ali na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. Uma vez ressuscitado, o Senhor também nos ressuscitou com Ele para uma nova vida. Aí o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então vejam bem, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Gileade morreu, você morreu. Nós precisamos acreditar que fomos substituídos pela vida de Cristo. Então não é o eu tentando viver o cristianismo, não é mais o eu tentando viver a vida de Cristo, mas é Cristo com a sua vida, vivendo a vida dele em mim. Eu fui substituído. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o descanso. O descanso consiste na obra da cruz para com as nossas vidas, nesse processo de reconciliação com Deus. Não vivo mais eu, o eu da soberba, o eu do orgulho, o eu da autossuficiência. Esse eu morreu. Então eu não preciso mais viver sobre o jugo da opinião dos outros. Eu não preciso viver sobre o jugo da carne, porque eu estou substituído. Eu fui substituído pela obra da cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse o processo da mudança. A partir do momento que eu entendo que eu fui substituído, eu encontro nessa palavra a alegria e a paz da reconciliação com Deus. E encontro também a paz do relacionamento com os meus irmãos, porque essa parede foi quebrada. Essa parede ela foi rompida pela obra da cruz. E aí nós precisamos perguntar: será que eu tenho paredes nos meus relacionamentos? Parede da falta de perdão, parede do ressentimento, parede da mágoa. Essas paredes, elas precisam ser quebradas, porque a principal delas, que foi quebrada, que é a parede do relacionamento com Deus, essa o Senhor dissipou na obra da cruz. Ele desfez na obra da cruz. Então, a reconciliação com Deus é um processo da salvação que precisa ser compreendido, repito, no âmbito do meu relacionamento com Deus, mas também no âmbito do meu relacionamento com os meus irmãos. Eu preciso ter paz no meu coração. Eu preciso que o meu coração esteja guardado, protegido pelas bênçãos e pelas maravilhas do Senhor. Quando o sábio Salomão falou sobre o coração, ele estava falando ali no sentido de uma junta militar, de você guardar o teu coração como uma junta militar, proteger o seu coração, para que a mágoa, o ressentimento, as amarguras da vida não venham atingir o seu ser, que você seja trabalhado nesse sentido. Então nós queremos finalizar o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é esse o ensino dessa oportunidade, a lição 7 da nossa revista, ok? Nós precisamos entender que fomos reconciliados com o Senhor,
fomos aceitos pelo Pai, Cristo vive em nós, fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, estou reconciliado com Deus e isso me gera paz, e a partir desse relacionamento eu tenho relacionamento com os meus irmãos, uma vez que agora nós somos um único povo, uma única nação e uma única humanidade. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.